Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Graças a Deus, paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos agora ao momento da palavra, onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor revela a sua palavra, revela a sua vontade aos nossos corações. Provérbios capítulo 18, todos abriram? Todos acharam, amém? Verso 2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O verso 4 diz assim: as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Verso 6: as palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Verso 7: a conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Verso 8: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Verso 13: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Verso 15: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Verso 17: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. O verso 20: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. E o verso 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu já se manifesta neste local de uma maneira grandiosa, Deus. O Teu Espírito Santo habita entre nós, está aqui entre nós nessa noite, e até agora, meu Deus, meu Pai, nós elevamos a Ti a nossa adoração, meu Pai, e agora chegou o momento, meu Deus, onde a Tua palavra se revelará aos nossos corações, meu Deus, onde a Tua vontade, meu Deus, será declarada nesta noite para os Teus filhos, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que aqui dentro estão as pessoas que precisam ouvir esta palavra, meu Deus, esta palavra revelada. Tu colocaste no meu coração, meu Pai, mas eu não posso fazer nada além do que simplesmente, meu Pai, levar essa palavra, transmitir essa palavra aos Teus filhos, meu Deus. Então, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, neste momento, Pai, entre nos corações dos Teus filhos e faça com que essa palavra germine, meu Deus, para que a honra, a glória e o louvor seja dedicado a Ti, meu Deus, em todo tempo, em todo momento e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, eu li aqui cerca de mais ou menos uns 8 versos de provérbios. E o que cada provérbio desse que eu li tem em comum? O que tem em comum cada palavra, cada provérbio desse que eu li para você até agora? O que nós identificamos em cada um deles? Nós identificamos nesses versos, meu irmão, o poder e a importância da comunicação. O poder que tem a comunicação, a importância que tem a comunicação na vida dos homens, e o que Deus fez em nós com relação à comunicação, meu irmão e minha irmã. Você não tem noção muitas vezes do poder da comunicação na sua vida. O que o poder da comunicação pode fazer para beneficiar a sua vida? Como também a falta da comunicação ou a má comunicação, o poder que ela tem de destruir ou prejudicar a sua vida. E aí eu fui fazer um estudo hoje sobre isso, porque a palavra do Senhor nos ensina lá em João capítulo 1, que no princípio Jesus Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É o que diz a palavra do Senhor. Verbo significa palavra. Jesus Cristo é a palavra. Nós sabemos que Jesus Cristo é a palavra de Jesus Cristo que te liberta, que te conforta, que muda a tua vida, a palavra. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, meu irmão, foi através da comunicação que tudo que está feito se formou. Tudo que está feito se fez através de uma comunicação, através do poder da palavra.
lá na formação do mundo, quando Jesus Cristo disse, haja, verbalizou, houve. As coisas acontecem, meu irmão, quando você fala, quando você resulta, quando você determina a comunicação na tua vida, quando você abre a tua boca. Olha o que eu li aqui no verso 21, o poder, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Sabe o que isso aqui quer dizer, meu irmão? Que Deus te deu poder para determinar sobre qualquer situação e elas mudarem. Você sabia que você tem um poder na sua boca de determinar sobre qualquer situação, e essa situação tem que mudar porque Deus te deu este poder? Jesus Cristo, lá em Mateus 17, ele disse assim, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte, passa daqui para colar, e ele passaria, e nada nos será impossível. Meu irmão, se você declarar, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e declarar sobre qualquer situação na tua vida, meu irmão, a situação tem que mudar na tua vida. Deus te deu esse poder, e é por isso, meu irmão, que é tão difícil muitas vezes nós darmos um glória. É por isso que é tão difícil você verbalizar uma vitória, você determinar a tua bênção. Sabe por que é tão difícil, meu irmão? Porque o inimigo sabe que a única maneira de ele fazer você cair, de você ser derrotado, é você calar a boca. Quando ele consegue determinar que você fique quieto, meu irmão, aí o inimigo vence sobre você. Por isso eu quero te dizer essa noite, meu irmão, não espere alguém dizer para você, dar glória a Deus para você glorificar. Não espere um orador, um pregador cheio de oratória chegar aqui em cima e mexer no teu emocional para você glorificar. Emocione a Deus com teu glória a Deus e com teu aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O poder da comunicação, meu irmão, foi dado a você. Quando Deus te criou, Deus colocou dentro de você o poder da comunicação e o poder da liderança. Todos nós nascemos com este dom de liderança e de comunicação. Todos nós temos esse dom dentro de nós. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, determinando, colocando do seu espírito dentro de Adão, e tornou Adão um boneco de barro, um ser vivente, quando ele fez isso, ele colocou dentro de Adão o poder e o dom da comunicação. Isso nasce conosco, todos nós temos esse dom. A palavra do Senhor diz assim, em Marcos 16, versículo 16, eu estou lendo rapidamente, daqui a pouco nós vamos entrar no texto, no estudo. Então você não precisa abrir, nós estamos sem o data show aqui, mas eu vou lendo e você vai acompanhando. Marcos 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus Cristo falando. Em nome dele, nós temos o poder para determinar que qualquer situação que se levante contra a tua vida, meu irmão, seja anulada pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida. Você sabia que você tem esse poder de expulsar qualquer coisa que se levanta contra a tua vida? E aí o que você faz? Você está fazendo isso como um cristão? Você creu? Você foi batizado? Os sinais ali acompanham, meu irmão, quando você determina, quando alguma coisa se levanta contra a tua vida, alguma coisa está lá te atrapalhando, uma criaca em cima de você, e o que você tem feito? Muitas pessoas ficam igual aquela hiena do desenho, coitado, tadinho de mim, lamento. Meu irmão, você tem poder para levantar, determinar que aquilo seja anulado, e aquilo tem que ser anulado, porque Deus te deu esse poder. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse que falaríamos novas línguas, línguas estranhas, obviamente, batizados com o poder do Espírito Santo de Deus, mas também, meu irmão, uma nova língua cristã, uma nova língua de conduta, uma comunicação cristã diferente. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, meu irmão, a tua conduta, a tua língua, a tua comunicação, ela muda. E quais são as línguas que nós estamos falando? O que nós estamos falando para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que estão à nossa volta? Qual é a nossa comunicação enquanto cristãos, meu irmão e minha irmã? Eu te pergunto, como é que tem sido essa nossa comunicação com as pessoas? É muito importante você entender isso, o poder da comunicação, o poder da liderança, isso está dentro de você. Se você abrir a tua boca e determinar sobre qualquer situação,
ela tem que mudar, porque você é filho do Deus Altíssimo, e Ele soprou isso dentro de você. É o que ensina a palavra do Senhor. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, a palavra do Senhor é comparada a águas profundas. A gente vai nadando e não alcança, e cada vez mais fundo, e assim vai indo quando você cai de cabeça dentro da palavra do Senhor. E aí eu fui começar a estudar e fui estudar sobre pessoas, líderes dentro da Bíblia, dotados com habilidade de comunicação, como todos os líderes são, como eu e você somos. Você nasceu para liderar alguma circunstância, alguma área da sua vida, você lidera a sua família, você lidera um campo do seu trabalho, você lidera pessoas. Todos nós temos alguém que se sujeita à nossa liderança, todos temos, porque isso nasce com o ser humano. E aí eu fui estudar sobre isso, habilidade de comunicação, e peguei 2 líderes que souberam utilizar adequadamente o dom da comunicação que Deus colocou na vida deles, e 2 que não souberam utilizar de uma maneira adequada, que falharam no processo. E aí eu vou tentar falar hoje sobre os primeiros 2 líderes, aqueles que falharam no processo, e o que eles nos ensinam, para a gente não cair no mesmo erro, para a gente aprender, e para a gente crescer, prosperar, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu peguei Adão e Eva, 2 nomes muito conhecidos, que nós todos já falamos muito sobre Adão e sobre Eva, líderes que dão um exemplo de família, e é muito importante hoje nós aprendermos com ele. E aí eu fui fazer alguns estudos científicos, porque quem estuda a Bíblia, quem estuda a palavra do Senhor, não precisa ter medo da ciência, pode cair para dentro da ciência, porque a ciência só faz colaborar com a palavra do Senhor. E aí eu fui estudar, encontrei nos Estados Unidos um camarada chamado Peter Drucker. Ele é considerado o pai da administração nos Estados Unidos. E aí ele acredita, no estudo que ele fez, numa observação que ele fez, ele chegou a uma conclusão de que 60% de todos os problemas administrativos ocorrem por causa da falha na comunicação. Por causa da falha de comunicação. Ter uma mensagem, segundo ele, nada se produz se líderes não se comunicam claramente e não motivam os outros. E aí a gente faz uma referência, a gente entende por que a palavra de Deus nos motiva tanto, porque o Senhor é o maior líder, é o Todo-Poderoso, e é surpreendentemente como Ele fala conosco, meu irmão, porque quando Deus fala, nós nos motivamos. Quando Deus fala ao nosso coração, nós sentimos motivação. Quando você ouve a palavra do Senhor, como é que você sai daqui? Você sai daqui cheio de ânimo, motivado, porque Deus é o líder supremo. Glória a Deus. E aí eu fui estudar e peguei um outro estudo, de um camarada chamado Robert Clinton. Ele realizou um estudo formal entre líderes cristãos. E aí, quando ele fez esse estudo, ele descobriu que todos os líderes cristãos, sem exceção, possuíam dons de oratória, de ensino, profecia, evangelização, pregação, palavra de conhecimento ou sabedoria, exortação e etc. Mais do que qualquer outra coisa, eles usam seus dons de comunicação para liderar o povo de Deus. Sabe o que isso aqui quer dizer, meu irmão? Que quando você entende o seu propósito, enquanto um cristão, o seu dom aflora. O seu dom aflora, e é importante que você saiba e não se confunda. Líder cristão não é líder religioso, meu irmão. Líder cristão não está falando de líder eclesiástico, não está falando de pastor, não está falando de obreiro. Líder cristão é todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristianismo não é religião, meu irmão. Aqui está falando de todos aqueles que vivem o Evangelho, porque a palavra é a mesma para todo mundo, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quando você entende que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, e resolve exercer o teu dom, meu irmão, o teu talento, a palavra ensina que vem sobre você, oratória, ensino, profecia, evangelização, pregação, palavras de conhecimento ou de sabedoria, tudo isso acompanha todos aqueles que são líderes cristãos, vocês todos aqui. Basta que você se coloque na brecha, se determine dentro de você em realizar a obra do Senhor, para você ver como você já tem isso, só aflora. Isso só aflora. E aí, continuando o estudo, algumas pessoas, aqui, o estudo aqui diz que líder que não se comunica não tem liderança. Líder que não inspira não lidera, no máximo manda. É diferente. Liderar e chefiar são duas coisas bem diferentes. E aí eu te pergunto, porque nós vamos levar esse estudo para o lado da família. Esse estudo pode ser relacionado a qualquer área da tua vida. Mas eu te pergunto, você dentro da sua família, você tem sido fonte de inspiração para a tua família?
Você tem sido um líder que inspira a sua família, inspira os seus filhos, inspira os seus amigos, as pessoas que estão próximas do seu círculo familiar, do seu círculo de amizades? Você tem sido líder ou você tem sido chefe? Porque é uma diferença. O chefe, ele manda, e quem está submisso realiza por obrigação. O líder, ele indica, e quem está submisso à autoridade da liderança realiza por aceitação, por empolgação, por inspiração, faz porque se inspira naquele líder. E tem muitos hoje vivendo numa condição de chefes pensando que são líderes. E aqui nós vamos aprender isso. Muitos pais, por exemplo, que têm essa imagem ou colocam diante da sua família a situação do faço o que eu digo, não faça o que eu faço. Quantos pais que nós vimos nessa situação? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E aí a palavra do Senhor em Provérbios 22 diz assim, aos pais: instrui o menino, que é a criança, no caminho que ele deve andar, e até quando ele envelhecer não se desviará dele. Meu irmão, você já viu um instrutor que não domina a técnica? Você já viu alguém que instrui, mas que não conhece aquilo ou não vive aquilo que ele está instruindo? Você já foi numa academia e você viu um instrutor que não consegue mexer com os equipamentos da academia? Por um acaso você contrataria para a sua vida um personal trainer que tivesse numa condição física pior do que a sua? Nós faríamos isso? Não, por quê? Porque o instrutor tem que nos inspirar, o instrutor tem que saber, tem que dominar a técnica que ele exerce, ele tem que conhecer não só na teoria, mas como na prática. E aí, meu irmão, muitos pais hoje realizam e vivem dessa maneira. Quantos pais que determinam seus filhos uma vida que eles têm que viver, mas os próprios pais não vivem essa vida? Os próprios pais não servem como exemplo para os seus filhos, vivendo a vida que eles instruem os seus filhos a realizar. E aí muitos pais, meu irmão, dizem que, olha, não, eu faço isso porque eu sofri, eu sofro e eu não quero que o meu filho sofra. Meu irmão, você pode até estar bem intencionado, mas a única coisa que você vai passar para o teu filho, meu irmão, é uma imagem de fracasso. Você não vai passar uma imagem de inspiração, e sim de fracasso, porque você está passando para o teu filho aquilo que você não vive. O teu filho vai olhar para você e vai dizer assim, mas como assim? Meu pai pede para eu viver dessa forma, pede para eu fazer as coisas desse jeito, mas ele mesmo não faz o que ele diz que é para eu fazer, ele não vive. Igual o pai que fuma na frente da criança a vida inteira. Cada vez que acende um cigarro, ele olha para a criança e diz, olha, você não fuma porque cigarro mata. E é verdade, o cigarro mata, mas a única coisa que você está ensinando para o teu filho é o valor da hipocrisia. É a única coisa que muitos pais ensinam, é o que muitos pais ensinam quando não vivem, meu irmão, aquilo que eles pregam. Gente que fala de amor e não reconhece o amor. Gente que fala de família e dentro de casa às vezes é um carrasco. Não vive a condição de chefe familiar. Se você realmente, meu querido, meu irmão, minha irmã, pais e mães que estão aqui hoje, se você realmente ama os seus filhos, seja o instrutor, aquele que inspira, aquele que motiva, aquele que faz com que os seus filhos tenham vontade, olham para você como um verdadeiro exemplo. Você é o líder, você exerce liderança, o Senhor te colocou para exercer liderança. Seja a inspiração, exale as virtudes de um verdadeiro cristão, e os seus filhos vão sentir orgulho de você. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. E eu quero aproveitar também para falar para os filhos, porque tem a contrapartida. Nós conhecemos os filhos, e aí nós entendemos que, e eu quero falar para esses filhos, de repente, eu sou filho, todos nós aqui somos filhos, de repente, muitos de nós ainda temos os pais vivos, e não é porque nós já estamos numa condição de independentes que nós não erramos muitas vezes com os nossos pais. E muitas vezes, os nossos pais erraram, um dia erraram, mas eles aprenderam com seus erros. Eles hoje têm tentado um restabelecimento, uma renovação de vida, têm tentado crescer espiritualmente, viver uma conduta cristã, cada dia crescendo numa estatura moral, numa estatura de cristão, de verdadeiro cristão, mas ainda assim erram, ainda assim falham, porque todos nós falhamos, todos nós temos pecados, todos nós erramos, os pais erram. E aí eu te pergunto uma coisa, meu irmão: por que muitas vezes você faz o papel do diabo na vida dos teus pais? Por que muitas vezes nós desmoralizamos os nossos pais, nós acusamos os nossos pais? Por que muitas vezes nós denegrimos a imagem dos nossos pais, ficamos desenterrando o cachorro morto,
Desenterrando é porque lá no passado tu fazia, agora tu quer falar, a gente fazia, mas hoje não faz mais, e está querendo te ensinar a não fazer para você não quebrar a cara igual, meu irmão. Hoje o teu pai e a tua mãe vivem numa relação diferente, querendo crescer, mesmo errando, ele quer te ensinar um caminho digno para você não errar como eles erraram. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nós muitas vezes condenamos os nossos pais então? Se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, por que nós muitas vezes condenamos os nossos pais? Nós precisamos ser mais inteligentes do que isso. Nós precisamos ler a palavra do Senhor que está lá em Êxodo 20, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e os dias que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Quantos jovens aqui têm sonhos? Quantos de nós temos sonhos? Somos todos jovens aqui? Quantos de nós temos sonhos? E quantos jovens que perderam a vida porque desonraram pai e mãe? Porque não honraram pai e mãe. O pai diz: não bebe, não dirige porque é perigoso, não anda com aquele fulano, não anda com aquela fulana, aquela pessoa não é muito boa, aquela pessoa não me cheira bem, esse menino não serve para casar, essa menina não serve para casar. Mas aí nós caímos no erro, e tem muita gente me ouvindo pela rádio nesse momento. Não, vocês são quadrados, vocês não sabem de nada, eu é que sei de tudo, na época de vocês era diferente, hoje não é bem assim. Filhos que acham que a inteligência nasceu só com eles. Tem um monte de gente por aí que acha que a inteligência nasceu apenas com eles, com mais ninguém. Toda a inteligência, toda a informação, todo o conhecimento nasceu com eles, os pais não sabem de nada. E aí qual é o resultado? O primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Significado de honrar, meu irmão: respeitar, amar, cuidar, proteger e obedecer. Ou seja, desobediência aos pais atrai a morte. E é por isso que tantos filhos hoje perdem a vida, tantos jovens estão perdendo a vida, por causa da desobediência aos pais. O povo perece porque falta conhecimento. Tem muito filho me ouvindo hoje aqui. A desobediência aos pais atrai a morte. É o que diz a palavra do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem nessa terra. Se você quer realizar todos os teus sonhos, meu irmão, honra o teu pai e a tua mãe. É o que ensina a palavra do Senhor. E aí eu quero entrar no texto, no estudo. Abre a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, vamos falar de Adão, o primeiro líder instituído por Deus, o primeiro grande líder que Deus instituiu. Todos acharam? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, a essência do homem, meu irmão, é a liderança. Deus criou o homem com o dom, o talento da liderança. E quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher, viu? Os machistas aí de plantão, que não param para prestar atenção na palavra do Senhor. Olha o que diz o versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, a mulher também lidera, e mulher lidera com muita competência, e está provado. Eu acho que os homens já entenderam que a mulher também lidera com competência, e isso foi dado por Deus, o dom da liderança também na mulher. Mas Deus criou primeiro o homem, e lá em Gênesis 3, na tentação de Eva, o homem, Adão e Eva acabaram caindo. E hoje nós vivemos os frutos da queda do homem. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, quem é o maior culpado? Quem que errou? Quem que tem maior culpa no cartório com a queda do homem? Foi Adão? Foi Eva? Quem que errou? Quem que tem maior culpabilidade dentro desta relação da queda do homem? E eu vou te dizer que é o mesmo erro que faz com que as famílias hoje caiam. É exatamente o mesmo erro. Nós gostamos muito de falar de Adão e Eva, mas o que fez Adão e Eva caírem lá no Éden, meu irmão, é o mesmo erro que destrói as famílias hoje: a falta de comunicação. O problema na comunicação dentro das famílias. Nós vemos aqui um líder que errou numa área crucial para exercer a sua liderança, uma área crucial para todos os líderes: a falta de comunicação. Adão, meu irmão, se você abrir a tua Bíblia em
Adão falhou numa comunicação com Eva efetiva com a sua esposa. Ele desempenhou um papel de líder espiritual da raça humana, o primeiro líder espiritual da raça humana. Ou seja, Deus submeteu Adão a guardar do jardim. Deus, quando fez Adão, ele submeteu Adão a guardar o jardim e a orientar a sua família. Ou seja, nós todos homens somos orientadores, somos líderes, inclusive espiritual, das nossas mulheres. Você sabia disso? Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 5, versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Esse texto aqui, meu irmão, está falando de honra, de respeito e de liderança familiar. Esse texto aqui, ele não faz referência ao autoritarismo. Tem muito marmanjo que se aproveita do texto, aí ele tira o texto de dentro do contexto e transforma esse texto num pretexto para realizar todo tipo de bobagem que ele pretende fazer. E a gente não precisa nem entrar nessa situação, porque hoje a mulherada está mais do que sabedora, mais do que conhecedora, esperta. A gente não precisa entrar nessa questão, mas o texto aqui retrata a condição de o homem ser o amparo, o provedor, aquele que guia, aquele que instrui, aquele que orienta a família. É disso que esse texto aqui está falando, inclusive espiritualmente. Os homens aqui, você sabia que você é líder espiritual, você é o pastor da sua mulher? A palavra de Deus determina, a ordem do Senhor é para que o homem seja o pastor da sua mulher. É você quem orienta espiritualmente a tua mulher. E Adão, meu irmão, falhou. E nós muitas vezes homens falhamos, porque Adão não ficou prestando atenção em quem falava ao ouvido da sua esposa, meu irmão. Está cheio de cobra falando aos ouvidos da tua mulher. Presta atenção, não caia no mesmo erro de Adão, porque tem muita cobra astuta e sagaz aí fora, meu irmão, que fica falando nos ouvidos da tua mulher, e muitas vezes vocês caem, a família acaba caindo, porque o homem não exerce o papel de líder espiritual da mulher, orientador, conselheiro. Deixa com que as pessoas aconselhem. Foi isso que aconteceu com Adão. E olha só, como Adão falhou. Deus disse claramente a Adão sobre uma certa árvore. Se você abrir em Gênesis 2, versículo 16, você vai ver que Deus, Gênesis 2, versículo 16, Deus falou claramente a Adão sobre uma certa árvore. E esta árvore estava fora das permissões de Adão, porque Deus instituiu limites a Adão, e deixou isso muito claro. Olha o que diz o versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Por que Adão falhou como líder? Porque Adão não soube comunicar a determinação de Deus a Eva. Quando Deus deu esse mandamento a Adão, Eva não estava presente. Por quê? Porque Eva não havia nem sido criada ainda. Era de Adão a responsabilidade de comunicar com clareza a informação que Deus tinha dito para ele. Era dele, cabia a ele a informação, a responsabilidade de passar adiante o que Deus tinha dito. E obviamente que ele falou, ele disse a Eva o que ele deu, o que o Senhor tinha falado. Mas ele não falou, meu irmão, de uma maneira clara, porque nós vimos aqui a resposta confusa de Eva para a serpente. E é assim que muitos homens hoje se comportam dentro de casa. Muitos homens hoje não se comunicam de uma maneira clara às suas mulheres, não se comunicam de uma maneira esclarecida com as suas mulheres, não esclarecem a situação das coisas que estão acontecendo, aquilo que Deus determinou no seu coração como líder da casa. Vocês não esclarecem muitas vezes, nós não esclarecemos, e nós deixamos com que as nossas mulheres muitas vezes fiquem confusas. Olha o que aconteceu aqui, olha a resposta confusa que ela deu. Ora, a serpente era a mais astuta de todas. Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Olha só, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ao Adão, Deus disse assim: não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. Deus, por um acaso, meu irmão, disse para Adão: nela não tocareis, para que não morrais? Deus nunca disse para Adão: nela não tocareis. De onde é que veio essa informação deturbada de Eva?
Nós entendemos isso, meu irmão, quando nós lembramos aquela brincadeira do telefone sem fio. Lembra a brincadeira do telefone sem fio? A gente fala aqui no ouvido da pessoa e aí vai rodando. Quando chega no último, quase sempre é bem diferente do que aquilo que na verdade foi dito. Por quê? Porque no meio do caminho alguém não deu o devido valor à clareza que tem que ter a comunicação, a transmitir efetivamente aquilo que Deus colocou no seu coração, para aquilo que foi declarado para todo mundo. Alguém no meio do processo deu a informação de qualquer jeito, e é isso que acontece muitas vezes, meu irmão. O homem muitas vezes não esclarece, não passa a informação devidamente como tem que ser, e aí começa a confusão, e muitas vezes as nossas mulheres ficam confusas por causa disso. Deus nunca disse para Adão, não tocareis na árvore. Ele nunca falou. A Eva estava completamente confusa, e Adão não se comunicou especificamente como Deus determinou. E nós fazemos isso. Nós muitas vezes fazemos isso. Deixamos as mulheres confusas. É bem coisa de homem deixar a mulher confusa, né? Ou eu estou falando bobagem aqui? A mulherada muitas vezes não fica confusa com o marido que não explica a situação direito das coisas. Isso acontece, meu irmão e minha irmã. E aí, Adão não falhou apenas na comunicação. Tem um outro grave erro aqui de Adão. Não apenas na comunicação, mas quando Eva levou o fruto, ele também falhou como administrador. Porque ele agiu mal. Ele deveria ter impedido Eva, como administrador que ele era, do jardim do Éden. Ele ficou passivo quando ele deveria ter tomado uma postura, uma atitude, não permitindo que Eva comesse do fruto, e nem ele deveria ter comido. E isso acontece hoje, exatamente a mesma coisa, meu irmão. Quantos chefes de famílias enfrentam problemas, crises financeiras, falência muitas vezes, até mesmo um divórcio enfrentam, porque falham na comunicação. Porque ficam muitas vezes na condição de passivos. A situação está complicada, a situação está difícil, a situação é algo que você precisa chamar a família, sentar, conversar, todos no ambiente, esclarecer como as coisas de fato estão se comportando. E muitas vezes, meu irmão, o homem fica passivo naquela situação, não orienta claramente a família, e o resultado muitas vezes é a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Acabam envergonhados e expulsos daquele lugar que o Senhor preparou especial para a tua família, por causa da falta de comunicação. É fácil ficar acusando Adão, né? É fácil ficar acusando Eva. Adão, como líder, também falhou quando não assumiu as suas responsabilidades de liderança. Porque se você vê no versículo 12 do capítulo 3, quando ele foi confrontado por Deus, ele ainda jogou a culpa para cima de Eva. Ele ainda errou, ele ainda não assumiu a responsabilidade dele de liderança e jogou a culpa para cima de Eva. Então disse a Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E quantos homens fazem isso hoje em dia, meu irmão? Quantos homens que fazem isso? O filho vai mal no colégio, a culpa é da mulher. Ao invés de assumir a posição de líder da casa, de chefe da família, chamar o filho para uma conversa clara, esclarecer a situação e determinar qual é a situação, porque você é o administrador, culpa a mulher. Às vezes a casa, lá dentro de casa, a conta da luz, a conta da água, a conta do telefone, tudo explode. Chama a família, estipula regras. Em vez de fazer isso, chamar a família, estipular regras, não, bota a culpa na mulher, porque a mulher só gasta, porque a mulher não cuida das coisas direito. Chame, você tem essa responsabilidade, você tem essa autoridade dada por Deus, de chamar e esclarecer a sua família da maneira correta. Muitos homens trabalham igual um maluco, só para pagar contas, e quando chega no final do mês não consegue, e aí culpa a mulher porque ela só gasta, e aí culpa a mulher, culpa a família, mas é passivo na hora de tomar decisões. Chamar as claras e tomar uma decisão como um administrador dado por Deus, essa autoridade, a pessoa fica na passividade e come, faz parte daquele processo, e depois culpa a mulher. Hoje tem muito Adão aí, meu irmão. O sangue de Adão, o DNA de Adão está dentro de nós. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Tem muita gente que fala, mas se estivesse lá no jardim do Éden, cometeria a mesma coisa. Essa é a grande realidade. Porque não se comunica, não estabelece uma comunicação, não instrui a família como líder da família, só sabe reclamar e orientar que é importante, não faz. Tem muito, meu irmão, assim, tem muitas pessoas assim, homens que se esquivam da responsabilidade, esquivam-se da responsabilidade na família, na igreja, no trabalho muitas vezes. O fracasso de Adão, meu irmão, não esqueça, começou dentro de casa. Foi dentro de casa que o fracasso de Adão começou, na falta de comunicação. Num instante ele danificou o seu relacionamento com Deus,
poluiu todo o ambiente que ele vivia e finalmente devastou todo mundo, por causa da falta de comunicação e liderança dentro de casa. A falta de comunicação que faz hoje, meu irmão, com que muitas famílias se percam, com que muitas famílias acabem, por causa da falta de comunicação. E eu não estou falando bobagem, porque hoje a gente não vê as famílias mais nem comendo juntos na mesa. Hoje cada um come no seu canto, um com o telefone, o outro no laptop, o outro... As pessoas conversam dentro de casa pelo MSN. É assim que se faz. Hoje em dia, muitas vezes, meu irmão, as pessoas não têm mais a comunicação dentro da casa. Meu irmão, eu faço um desafio para você, diante da palavra do Senhor. Desliga a porcaria da televisão, desliga o telefone, desliga tudo que é eletrônico na hora do almoço, senta com a tua família na mesa, almoça junto com a tua família. Eu duvido que daqui a um mês o problema de comunicação dentro da tua casa e o relacionamento não vai melhorar. É assim que acontece, meu irmão. Isso é ser cabeça da casa? Isso é ser cabeça, é administrar, é orientar, é pastorear e instruir a família. Tudo é possível, meu irmão, quando há comunicação. Só é possível isso quando há comunicação. Quando as pessoas se comunicam, quando você fala. É por isso que o diabo faz isso que faz com as famílias. Impede as famílias de se relacionarem, dando tudo que é tipo de entretenimento para as pessoas não se comunicarem mais. Nós precisamos voltar à essência, senão as famílias vão acabar. E família é o projeto de Deus para o homem na terra, meu irmão. Adão destruiu tudo que destruiu por causa da falta de comunicação. E a mulher que for sábia, acatará isso que eu estou falando, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 14, que toda mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos o destrói, derruba a casa. Ou seja, a função da mulher é muito importante na família, meu irmão. É a mulher que edifica a casa, é função da mulher edificar. E aí eu quero entrar agora para falar sobre Eva, porque Deus criou Eva também, para preencher uma necessidade. O homem, o segredo para vencer, meu irmão, é comunicação e liderança. Se comunicar corretamente com a sua família e liderar a sua família como Deus assim determinou. E aí tem as mulheres aqui, porque Deus também criou Eva. E as mulheres são importantíssimas no relacionamento da família. Aliás, elas edificam. Edificar é dar suporte, é dar sustentação. E aí Deus criou Eva para preencher uma necessidade. Uma necessidade que não foi suprida no mundo perfeito de Adão. Adão e Eva, a palavra do Senhor nos ensina que Eva, ela vivia num mundo destituído de dor, sem preocupação, sem sofrimento, mas a instabilidade emocional de Eva proporcionou tudo aquilo que nós vimos. Foi a instabilidade emocional de Eva que transformou a obediência numa luta. E aí, por que instabilidade? Carência, solidão, ansiedade. É o que faz com que muitas mulheres hoje enfrentem a situação dentro de casa de uma maneira tão difícil, achando que o lugar onde elas estão, muitas vezes, ouvindo vozes que não deveriam ouvir, que o lugar onde elas estão não é um lugar bom, por causa da ansiedade, por causa do sofrimento, por causa da carência. E aí, por causa de tudo isso, meu irmão, a Eva preferiu ouvir a voz do inferno do que ouvir a voz de Deus. Ai, amiga, a cobra disse. Ai, amiga, foi o que a cobra falou. Tá cheio de cobra assim que chega. Ai, amiga, o que tu está fazendo nesse local? O que tu está fazendo aí nesse lugar? Será que esse lugar aí é bom mesmo para você? Ou seja, a escolha de Eva, meu irmão, ao invés de ouvir a voz de Deus, trouxe consequências devastadoras que nos atormentam até hoje. Porque ela ouviu a voz da astúcia, a voz da sagacidade. E aí nós vimos, meu irmão, para você ver como o poder da mulher é tão grande sobre a vida de um homem, e isso Deus instituiu, sobre o poder que a mulher tem de edificar, de manter as coisas em ordem, que nós vimos hoje muitos homens promissores, homens acima da média, que não conseguiram exercer o seu potencial, por causa, muitas vezes, da instabilidade, da influência da mulher que tem dentro de casa. Quantos nós vimos assim? Quantos homens que nós conhecemos, que por causa da instabilidade emocional das suas mulheres, não conseguem exercer o potencial que Deus deu para eles? Isso acontece muito hoje, meu irmão. Mulheres que têm como conselheiras muitas vezes cobras astutas, cobras sagazes, mulheres que muitas vezes têm um marido com um ideal, um marido que tem algo a realizar, paralisados muitas vezes por causa do relacionamento estável que tem dentro de casa.
por causa da instabilidade, muitas vezes, que as mulheres deixam que tomem conta da sua vida, mulheres que influenciam negativamente, muitas vezes, a vida de alguns homens. E isso acontece, meu irmão, acontece por quê? Porque homem apaixonado dá para pegar com a mão, e toda mulher sabe disso. Toda mulher sabe que o homem apaixonado se pega com a mão. Esses dias eu estava conversando, eu estava saindo com a Elisa, nós fomos jogar boliche, e aí quando nós saímos do carro, vinha duas amigas conversando. Quando nós saímos do carro, as duas estavam falando, uma olhou para a outra e disse assim, a cobra dizendo para a amiga, dizendo assim, amiga, amigo que cai, homem que cai na minha mão está ferrado. Quando ela falou isso, eu olhei para a Elisa e falei assim, eu não estou ferrado não, né amor? E realmente, meu irmão, o homem que cair na mão dela está ferrado, porque isso é determinação. A palavra de Deus a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. O homem que cair na mão daquela mulher, com certeza, meu irmão, está ferrado. Isso acontece. Quantas mulheres que nós conhecemos com preocupadas com satisfações momentâneas, benefício, o próprio status, muitas vezes, não mede as consequências dos atos de alguns homens do seu marido. Muitas vezes o teu marido está entrando por um caminho errado, um caminho que vai trazer desgraça, mas em troca daquele benefício que você pode ter, algo lucrativo, você se torna cúmplice, e vai destruindo a casa. Ao invés de edificar, começa a destruir, porque permite que o homem faça, muitas vezes, aquilo que não deve fazer. Nós vimos muitas meninas, jovens, lindas, com um futuro promissor, se relacionando com homens que não têm nada na vida, que têm uma vida toda errada, muitas vezes em troca de um presentinho, de uma balada, de andar de carro, ou qualquer coisa assim. Trocam muitas vezes a sabedoria dos pais, o conselho dos pais, pelas vozes das amigas, muitas vezes, meu irmão, e começa a denigrir, começa a estragar, começa a destruir a própria casa. Nós vimos isso não é mentira o que eu estou falando. O poder da influência da mulher na vida de um homem, meu irmão, é tão grande, que você pega como exemplo, terça-feira agora, eu estava vendo na Record, um programa que fala casos elucidados, e aí esse programa estava fazendo a reconstituição da morte daquela menina Isabela Nardoni, que foi jogada pelo pai do prédio. Meu irmão, quando eu comecei a ver aquilo ali, toda aquela situação aconteceu porque a madrasta começou a bater na criança dentro do carro. Aquilo ali que a madrasta fez desencadeou no pai um processo de fúria, de raiva, que culminou na morte da criança, porque o pai levou ela no colo, eles foram fazendo a reconstituição, a criança chorando, sangrando, e ele tapando a boca da criança com uma fralda, porque a madrasta tinha batido na criança, jogou a criança no chão. A madrasta veio e esganou a criança, e depois eles acharam que a menina tinha morrido, acabaram jogando a menina pela janela. Olha a atrocidade, tudo por causa da influência de uma mulher na vida de um homem, meu irmão. Olha o poder que tem a influência da mulher na vida de um homem. Olha o poder que você tem, irmã, de influenciar negativamente ou positivamente a vida do teu marido, a vida do teu namorado, do teu noivo. Esse poder foi dado às mulheres. Você pode tanto construir como destruir. E olha o que diz a palavra do Senhor no verso 14 de Provérbios 22. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, e nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Ou seja, os opostos, meu irmão, não se atraem. Muito pelo contrário, os iguais é que se procuram. O meu pai tinha uma frase que eu gostava muito, ele falava, cavalo coça cavalo. E é verdade, cavalo coça cavalo, meu irmão, os iguais que se procuram. Significado de imoral significa devasso, desonesto, libertino, que não tem princípio de moral, que vive contrariamente à moral. E hoje nós vimos que tem muitas mulheres que estão vivendo assim, estão trocando a bondade, aquilo que tudo que Deus tem para a vida delas, a misericórdia do Senhor, para o viver imoralmente. Por quê? Porque tem ouvido vozes. E aí eu te pergunto, qual é a voz que você tem escutado? Eva ouviu a voz da sagacidade, a voz da astúcia. Olha o que diz Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Sabe o que significa sagaz? Ardiloso, arteiro, astucioso, astuto, buliçoso, espertalhão, esperto, manhoso, pícaro, que significa aventureiro e velhaco. E aí eu te pergunto, as vozes que você tem ouvido, tem esses atributos? Se tem esse atributo, minha irmã e meu irmão, eu quero te dizer, foge, e foge já. Esses são os atributos de vozes, de vozes que não são para você ouvir, meu irmão e minha irmã. Vozes de manhosas, vozes da sagacidade. E Eva não fugiu. Ou seja, Eva, quando não fugiu de ouvir esse tipo de voz, ela deixou uma vida sem dor,
trocou a vida sem dor por um ambiente hostil e cruel. E muitas mulheres hoje fazem a mesma coisa, trocaram a casa dos pais muitas vezes por ambientes hostis e cruéis, porque não ouviram a voz de Deus, preferiram ouvir a voz da sagacidade, trocaram a ponto de trocar o que Deus está fazendo na vida dela, o que Deus tinha para fazer na vida dela, para viver um mundo de dor e de crueldade. Foi o que Eva fez. Eva errou feio, e muitas mulheres hoje têm caído no mesmo erro. E aí, só que Eva aprendeu, e aí que Eva nos ensina muito para as mulheres, ensina muito para os homens, ensina muito como uma virtude de uma mulher guerreira, uma mulher que conseguiu dar a volta por cima. E é isso que eu quero passar para você hoje. Apesar de Eva ter vivido tudo que ela viveu, posteriormente ela demonstrou uma habilidade de dar a volta por cima, recuperar-se do fracasso e seguir em frente. Ela restabeleceu o seu relacionamento com Deus, Eva. Quando ela passou por tudo aquilo ali, depois ela restabeleceu quando Deus lhe deu o primeiro filho. Olha o que diz a palavra de Deus no Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Ou seja, quando ela falou isso, meu irmão, ela reconheceu a dependência de Deus. O que nós todos temos que reconhecer, a dependência do Senhor. Deus está te chamando hoje, meu irmão e minha irmã, para restabelecer a sua dependência, o seu compromisso com Deus. É isso que diz a palavra do Senhor. A Bíblia aqui, meu irmão, ensina que Eva, apesar da dor, apesar de ter sofrido tudo que ela sofreu, Eva foi a primeira mulher a ter um filho assassinado. Você consegue entender o tamanho da dor de uma mãe que tem um filho assassinado? Eva foi a primeira, mas apesar dessa dor que ela sofreu, meu irmão, ela nunca usou essa dor para rejeitar ou questionar a Deus, como ela fez lá no jardim. Lá no jardim ela questionou Deus, na atitude que ela tomou. Quando ela passou por tudo que ela fez, meu irmão, ela não permitiu mais que raízes de amarguras brotassem dentro do coração dela. Ela reconheceu quando Deus lhe deu o filho Sete, quando Caim matou Abel, depois Deus deu um filho para ela chamado Sete, e naquele momento que o filho nasceu, ela expressou a gratidão pela nova vida que Deus estava dando para ela. Em Gênesis versículo 25, ela diz assim: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Ou seja, por causa das suas escolhas, meu irmão e minha irmã, você pode ter perdido muitas coisas, mas aí Eva aqui nos ensina que nós devemos aceitar as consequências das escolhas erradas que nós fizemos, e dar a volta por cima e reconhecer que muitas vezes aquilo que a gente está pagando, aquilo que está acontecendo na nossa vida é fruto de consequência de você ouvir vozes erradas, meu irmão, vozes que você não deveria ter ouvido, mas agora chegou o momento de você reconhecer a voz de Deus na tua vida, a voz do Senhor na sua vida. Como é que eu faço para reconhecer a voz de Deus? Como é que eu faço para saber a voz do inimigo? Eu já sei: astúcia, sagacidade, manhosidade, né? Malandragem. Essa é a voz do inimigo, é a voz que se revela muitas vezes na tua vida, meu irmão, e muitas vezes a gente dá ouvido a essa voz. E para ouvir a voz de Deus, abre no Salmo 29, nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus, e vamos encerrar para glorificar o nome do Senhor. Salmo 29. Ezequiel, no Ezequiel capítulo 43, versículo 2, ele diz que ele ouviu a voz do Senhor e descreveu a voz do Senhor como a voz de muitas águas, a voz do Senhor. E olha o que diz o Salmo capítulo 29, a partir do verso 4. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ou seja, a voz do Senhor, meu irmão, provoca temor, provoca reverência e provoca submissão em você. Quando Deus fala ao teu coração, você tem temor, você tem reverência e você tem submissão à voz do Senhor. E não para por aí, continua: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ou seja, a voz do Senhor, meu irmão, despedaça todo e qualquer jugo. A voz do Senhor despedaça e quebra qualquer muralha. Toda a corrente que prende a tua vida, meu irmão, tudo aquilo que se levanta para prender a tua vida, quando o Senhor fala, tudo isso é quebrado. A voz do Senhor se revela na tua vida quando as coisas, as situações são mudadas na tua vida. Isso é a voz de Deus falando no teu coração, falando na tua vida. E continua: a voz do Senhor separa as labaredas do fogo.
Ou seja, a voz do Senhor, meu irmão, revela, traz distinção, mostra o caminho no meio da adversidade. A voz do Senhor, meu irmão, te dá discernimento espiritual. Quando o Senhor fala ao teu coração, meu irmão e minha irmã, a voz do Senhor te traz discernimento, te traz conhecimento, faz a sua vida, o seu campo de visão abrir. É isso que diz a palavra do Senhor. O versículo 8 diz assim: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Ou seja, deserto, meu irmão, é sinônimo de problema sem fim. Deserto é sinônimo de perigo constante, sem auxílio você acaba morrendo. O deserto sem auxílio você morre, é inimigo implacável, é inimigo cruel. Isso é o que diz, isso que faz referência no deserto na Bíblia. Ou seja, a palavra do Senhor, meu irmão, a voz do Senhor, quando fala ao teu coração, todo e qualquer problema, todo e qualquer inimigo que se levantar contra a tua vida, a Bíblia diz que a voz do Senhor faz com que eles tremam, e quando eles tremem, eles batem em retirada. Isso é a voz do Senhor. E olha o que diz aqui no versículo 9: a voz do Senhor faz parir as servas de desnudas brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Ou seja, quando o Senhor fala, meu irmão, e Ele está falando conosco, todas as vozes no seu templo, aqui é o templo do Senhor. Quando o Senhor fala, meu irmão, a tua necessidade é de glorificar a Deus. Ou seja, quando o Senhor fala, meu irmão, você quer glorificar. Quando o Senhor fala ao teu coração, o seu espírito se alegra e você diz glória. A palavra do Senhor diz que cada um dá glória. Ou seja, a tua necessidade prioritária, meu irmão, dentro do templo do Senhor, quando Deus fala ao teu coração, é glorificar o nome do Senhor. Por isso glorifique a Deus, meu irmão, engrandeça o nome do Senhor, bendiga o Deus Todo-Poderoso, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui, está falando com você, meu irmão. Por isso a importância de você abrir a tua boca e declarar todas as vezes, meu irmão, que você sentir a necessidade, que você sentir que Deus está falando com você, não fecha a tua boca, declara, porque você tem poder para determinar sobre a vida, sobre a morte, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer adversidade. Você muda quando você verbaliza, quando você declara e abre a boca, meu irmão. A tua necessidade é dar glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Meu irmão, não deixa o inimigo te calar. Não deixa o inimigo calar a tua boca. Glorifica o nome do Senhor, declara a tua vitória. Quando você sair, quando você chegar em casa, quando alguma coisa se levantar contra a tua vida, declara, determina que aquilo ali não tem força, determina que aquilo ali não vai vencer, determina que você vai vencer, determina, porque você é filho de Deus e foi-lhe dado este poder. Você tem o poder de mudar todas as circunstâncias, se você crer no Senhor, se você for batizado, se você aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, meu irmão. O dom da comunicação e da liderança está dentro de você. Você começa a exercer com a autoridade que é dada pelo autor e consumador de todas as coisas. É o que ensina a palavra do Senhor. Se você hoje reconheceu que você precisa se comunicar melhor com a tua família, se comunicar melhor com as pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que ouvem a tua voz e que te tem como um líder, alguém que instrui, alguém que indica a direção, alguém que orienta, e você por muitas vezes tem errado e falhado como Adão falhou. Nós temos o pecado original dentro de nós, nós temos que lutar contra ele em todo momento. E através do conhecimento da palavra do Senhor, que nós nos libertamos disso, porque o conhecimento traz a liberdade. Se essa palavra entrou no teu coração, meu irmão, vem aqui na frente. Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Vamos adorar, orar, engrandecer o nome do Senhor. Você, irmã, que de repente tem ouvido vozes, tem ouvido conselhos que você não deveria ouvir, e esses conselhos de repente têm até contaminado o teu coração, minha irmã. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, porque nós vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus. Você vai aprender a ouvir e reconhecer a voz de Deus, a voz daquele que pode realmente transformar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Senhor amado, meu Pai, obrigado, Deus, porque Tu falaste hoje no nosso coração, meu Deus. A Tua palavra, quando fala aos nossos corações, meu Deus, nós sentimos a necessidade, Deus, de glorificar ao Teu nome, porque Tu, meu Deus, nos inspira, nos ensina, nos motiva, Pai. A Tua palavra nos motiva. Meu Deus, hoje nós entendemos, Pai, que muitas vezes, Deus, nós caímos no mesmo pecado, meu Deus, lá do princípio.
lá do início, quando tu formaste o homem, meu Deus, e soprasse dentro dele, meu Deus, o dom da comunicação, o dom da liderança. Muitas vezes, meu Deus, nós não exercemos esse dom da palavra, dado por Jesus Cristo, que é a própria palavra, é o próprio verbo, é quem disse haja luz e houve luz, é quem determina sobre todas as coisas e elas mudam. O Senhor Jesus Cristo colocou essa autoridade dentro de nós, quando nós reconhecemos o seu sacrifício, e muitas vezes nós nos calamos, Deus, nós ficamos quietos, porque o inimigo sabe que a única maneira dele parar o povo de Deus, é quando ele deixa o povo de Deus com a boca fechada. Mas quando o povo de Deus se levanta e começa a determinar a vitória sobre todas as coisas, o inferno é obrigado a correr, porque a voz do Senhor faz tremer o inimigo, faz com que o inimigo levante e bata em retirada, porque essa é a determinação de Deus para os seus filhos, que nós levantemos a nossa voz e declaremos que o Senhor é Deus, que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, quando nós abrimos a nossa boca e declaramos que o Senhor é Deus e que todas as circunstâncias de adversidades não prevalecerão contra as nossas vidas. O mundo espiritual trabalha ao nosso favor, o Senhor envia anjos para te libertar, para te transformar, para restabelecer e te restituir, meu irmão e minha irmã, quando você declara a sua vitória. Meu Pai, que esta palavra, meu Deus, sirva, meu Deus, como uma fonte, meu Pai, de conhecimento, como uma fonte de águas profundas, como ensina a Tua palavra, para que a gente se lembre, meu Deus, todas as vezes que as situações de adversidades, quando o mal se levantar contra a nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, quando todo e qualquer problema de adversidade se levantar contra a nossa vida, meu Deus, que a Tua palavra venha ao nosso coração, e a gente possa se levantar e determinar em alta voz, que o Senhor Deus é poderoso para mudar toda a circunstância. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que fez tudo que há e tudo que se formou através do poder da palavra. Quando Deus disse haja, houve. Quando você disser haja, quando você disser que a situação tem que ser mudada, a situação será mudada, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo agora entre no coração e faça essa palavra viver dentro da alma, dentro do espírito dos Teus filhos, Pai. Que ela germine e dê muitos frutos, Deus, para que o Teu nome seja engrandecido, para que testemunhos fluam através dessa palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, nós Te agradecemos, abençoamos a vida dos Teus filhos, nos leve em paz e segurança, meu Deus. Cuida de tudo aquilo que nós temos, meu Deus, porque nós estamos aqui, meu Pai, engrandecendo, louvando o Teu nome, buscando o Teu reino em primeiro lugar. Em nome de Jesus, meu Pai, nós Te agradecemos, glorificamos e engrandecemos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.